Muito bem, pessoal! Agora nós vamos iniciar a nossa aula 18.1. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dentro do sistema agroflorestal, nós vamos ver como é que nós realizamos o processo de plantio em covas. Então, pega todo o material que o professor presencial entregou para vocês, passo a passo. Façam as suas anotações, tá bom? Assim que a gente finalizar essa aula, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido e vou deixar vocês aí fazendo as atividades. Vamos ver o nosso assunto de hoje? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 18.1. Na aula 18.1, nós vamos falar sobre plantio em covas. Isso mesmo, meus queridos. Plantio em covas. Professor, o que tem no plantio em covas que nós temos que levar em conta? Nós vamos falar sobre o material primeiro, destrinchar a importância, característica e propriedade. Depois, nós vamos falar do que, professor Jefferson? O alinhamento entre plantas, alinhamento entre linhas, o processo arquitetônico entre cultivares e espécies nativas. E vamos finalizar falando sobre as covas. Professor, nós podemos realizar esses processos de covas que nos auxiliem a realizar todas as necessidades relacionadas à plantação. Então, olha só, quando a gente fala, para mim aqui, meu diretor, quando nós falamos sobre covas, é esse espaço aqui, Isso aqui é importante. Por que é importante, professor? Porque ele é diretamente proporcional ao diâmetro do sistema radicular da planta nativa, ao diâmetro do sistema radicular da cultivar, e não só isso. Não se trata somente da proporcionalidade relacionada ao sistema radicular da cultivar ou da espécie nativa, mas fisiológico, a estrutura arquitetônica fisiológica, mas sim a importância da dinâmica, da reposição dos nutrientes que estão ao redor deste solo, que vai ser um ambiente que vai favorecer os nutrientes inorgânicos para o desenvolvimento desse vegetal, tá bom? Então vamos ver passo a passo todo o plantio em covas, que envolve o material, o alinhamento e a cova em si. Na tela, meu diretor. Olha aqui, pessoal. Plantio em covas. Dentre as técnicas utilizadas do plantio em covas, vamos ver aqui, o plantio em covas. Por muda ou semente. Aqui tem quando você fala em realizar esse processo, tem distinções do plantio em cova relacionado. Se for para mudas ou semente, ele deve ser feito no início. Quando, professor Jefferson? Quando ele deve ser orquestrado? Quando você deve fazer o planejamento. Antecede o quê? Antecede ao início do período das chuvas. Então, aqui para mim, meu diretor, quando a gente pega e coloca aqui para vocês, pessoal, essa faixa, é porque você não vai esperar iniciar o período chuvoso, ele antecede. E esse período antes do chuvoso tem determinadas práticas culturais ou tratos culturais necessários que vão coincidir com o início do período chuvoso. Muitas vezes você vai colocar material na cova que precisa passar por um período de descanso. Ou, se você não estiver usando tubetes, que aí sim, dependendo dos tubetes ou torrão, como nós falamos, não há necessidade de anteceder ou deixar aquele período latente para que ocorra o processo de desenvolvimento do sistema radicular de encontro com o restante da terra, que vai envolver a circunferência do alcance daquele sistema radicular, tá bom? Na tela, meu diretor.
pode ser realizado tanto na forma manual ou mecanizada. Professor Jefferson, manual ou mecanizada. Significa que no seu planejamento você já tem que tomar essa decisão. Se você vai, ou você vai usar todo o processo de preparo, todo o processo de plantio mecanizado, ou você vai fazer ele sem mecanização. Tanto o preparatório, que é o do solo, para receber a muda, para receber a semente, manualmente. Isso envolve o quê, professor? Espaçamento entre linhas, espaçamento entre covas e, claro, o ambiente do qual a máquina vai se utilizar. Então, são determinados fatores que nós chamamos de tomadas de decisão das atividades agroflorestais ou tomadas de decisão das atividades agropecuárias que envolvem todo o fluxo do plantio. Então, nós temos aí, alguns fatores. E esses fatores têm que ser levados o quê? Em consideração. Vamos ver? Primeiro, declividade do terreno. Check. Tipo de preparo do solo selecionado. Check. E a mão de obra disponível. Check. Professor, oi. Quando a gente fala sobre declividade do solo, a declividade, o solo, você tem que fazer um levantamento desse solo, pois você não vai deixar o solo com uma determinada declividade, ou se ele já tem, você não vai somente ajustar, ou se ele é totalmente plano, e você vai deixar ele plano, não. A geografia desse solo tem que ser diretamente proporcional a atender às necessidades da cultivar que você vai inserir. Como assim, professor? Porque você tem que decidir também se vai haver ou não algum tipo de sistema de irrigação que atenda às necessidades de manter uma umidade relativa do solo para o desenvolvimento desse vegetal. Então, a declividade, ela é relacionada com as necessidades da cultivar ou as necessidades da planta, como é que chama, meu diretor? Nativa que você vai estar cultivando. Tudo a atender essas necessidades. Professor, o que tem essa declividade? Você pode fazer também, auxiliar. Por exemplo, se eu não tenho como realizar um sistema de irrigação, então eu tenho determinadas técnicas que vão favorecer que o solo permaneça úmido por um maior período de tempo. Claro que a gente pode se utilizar de coberturas, claro que nós podemos se utilizar de fazer, como é que chama? Oi, meu pai. Coroamento! Nós podemos utilizar dessas técnicas que vão auxiliar esse processo de maior tempo na umidade relativa desse solo. Esse maior tempo na umidade relativa desse solo está ligado à declividade. E olha, verificar a textura desse solo. Porque se for um solo arenoso, esse solo arenoso não vai permitir que você desenvolva o processo de declividade necessária para cultivar, pois você pode provocar o quê? Erosão. Você pode provocar o quê? Lixiviação. E aí, são duas demandas, né? Erosão vai perder estrutura de solo. Lixiviação, você vai perder processos de adubação. Então, isso é só quando a gente está falando de declividade de solo. E quando a gente fala sobre o preparo, professor? O preparo, o tipo do preparo do solo. É para saber se nesse solo, claro, isso é em cova ou plantio de linhas, você tem que fazer calagem, aragem, degradar,
fazer com que ocorra homogeneização dos torrões que vão proporcionar o processo de aeração desse solo. Professor Jefferson, mas se isso a gente for fazer em linhas, mas em covas? Agora, pessoal, depois a gente vai ver a mecanização. Tem uma mecanização que ele tem um negócio assim, ó, de helicoidal, faz um furo. E aí faz o processo de aeração desse solo. Isso quando a gente fala do tipo de preparo do solo. É diferente quando a gente fala de... Vocês estão... Por exemplo, análise, professor. Há necessidade de levar o solo ao laboratório para saber o quê? Para saber o pH do solo. Para saber porcentagem de matéria orgânica que tem nesse solo. Para saber se o solo, a textura do solo, o solo é arenoso, argiloso, arenoso, arenoso, a textura. Porque a textura também está relacionada com o percentual de declividade exigido pela cultivar. E também para saber se há doenças do solo, pulpas, vermes, ou isso em solo que possa já ter tido alguma atividade de cultivo. E solo virgem, professor, em um ambiente onde não há cultivo, claro. A necessidade, você precisa saber a quantidade de matéria orgânica que nele tem para você somente complementar. E óbvio, dependendo do pH e a concentração de magnésio, não adianta adubar, pois não ficará disponível para o desenvolvimento do vegetal que foi implantado naquela área. Então, o que a gente percebe? O que a gente percebe, professor Jefferson? Que os dois itens anteriores, eu vou colocar o item 1 e o item 2, querendo ou não, eles estão atrelados ao item 3, mão de obra. Por quê? Porque dependendo do tipo de declividade do solo e dependendo do preparo do solo, eu preciso de uma mão de obra especializada ou pode ser a mão de obra, como é que eu posso classificar? De prática, pessoa que tem a prática, mas não tem a teoria. Não é? Tem a especializada e tem gente que é boa, mas não... Autodidata, aí é mais barato. Cuidado, nem sempre, quando a gente fala, tem gente que é autodidata e é melhor do que aquelas pessoas que frequentaram cursos. Elas são melhores, só que aí não são valorizadas. Mão de obra mais barata. A não ser que ele já não é mais considerado autodidata. Aí ele bota o valor dele lá em cima. O cabra sabe, o cabra busca. Então você deixa de ser mão de obra barata e se torna especializada. Aí você ganha mais do que todos os outros e ninguém entra no seu lugar se você não estiver. Então, por que isso, professor Jefferson? A mão de obra, ela está totalmente atrelada ao quê? A viabilidade do plantio. Para ver, claro, porque se você gastar mais do que você investe, tem que verificar todos esses itens antes. Senão, não tem como desenvolver o processo de plantio. Ok. The last. Em pequenas escalas, o mais comum é realizar o plantio manual. Professor, o que significa isso aqui? Isso aqui, pessoal, é quando a gente está falando de pessoas que têm propriedades pequenas. Claro, se o fluxo que você for atender é um fluxo de menor potencial, não há necessidade de grandes áreas desenvolvidas. Ponto. Material. E aqui é very, very important down. Sim, o material. Esse material é para... aqui ó, o 11, esse 11 é muito 10, é o que eu falei para você. Faz em cova a aeração do solo, o número 11. Eu não estou lembrado muito...
Daqui a pouco a gente vai ver. Esse material, pessoal, esse material, tá atrelado a isso aqui, ó. Plantio manual. Nós vamos falar de plantio manual, não mecanizado como tá ali no item amarelinho. Ok, professor? Número 1, cavadeira. Importante, por quê, professor? A cavadeira nos auxilia no processo manual em regiões onde há muito cascalho. Primeiro você se utiliza ela na cova. Deixa eu explicar uma coisa, vamos supor. Aqui é a área de plantio, tá? Para quem não entende, aqui é a área de plantio. Esse material vai ser utilizado em cova. Então, por exemplo, é uma área muito encascalhada, tem muita pedra, vamos falar assim, no fundo. Aí você faz aqui, ó. Aqui é uma cova, aqui é outra cova. Vai fazer Ixi, Jefferson, tá. Ai, Senhor. Eu vou fazer um X, é melhor um X. Em cova. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazendo em cova, tá? Onde está o X, vai ser feito buraquinhos. Não é na área, então vai ter um espaço sem você mexer. Essa cavadeira, além de auxiliar no processo de retirar o cascalho, as pedras, deixa eu voltar aqui, meu diretor. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo essa região aqui, pessoal? Pessoal, o X é aqui. Mas tá vendo essa região aqui, ó? O X é a cova que eu trabalhei lá, ó. O X é isso aqui. Só que a cavadeira, ela vai... Ó, tá vendo essa parede interna da cova? Pra mim, calma aí, meu diretor. Pra mim ainda não. Meu Deus. Pra mim, meu diretor, a cavadeira, você vai auxiliar, você não vai abrir a cova com a cavadeira, é com a boca de lobo, mas você vai pegar a cavadeira, pá, aí faz assim, pá, assim, e não é que eu tô segurando o passador, você não vai pegar ela e fazer assim, você acaba com a sua mão, mesmo usando luva, você joga, e aí quando ela entra, você faz assim. Joga ela ainda, você faz assim. Desta forma, você vai auxiliar a boca de lobo a retirar o material que está aqui e descompactar essas paredes para que o sistema radicular tenha potencial de penetração e não quebre a ponta da raiz. A epífise, né? Tem um nomezinho. Aumenta aí a tela, meu diretor. É isso. Pum. A cavadeira é para isso. Depois, você pode, a gente chama de a boca de lobo, né? Ou cavadeira articulada, mais conhecida como boca de lobo. Aí você retira o material. Enxada, você vai fazer para o quê? É ao redor do raio da copa. Então você já conhece a árvore, já conhece o vegetal que vai ser implantado. É uma muda, mas você já sabe o raio. Ai, meu Deus, volta lá. Calma aí, meu diretor, deixa eu ver se tem aqui, porque eu vou apresentar um negócio. Tá vendo aí essa imagem? Já a enxada é para fazer o círculo aqui, ó. Ai, tá doendo aqui, caramba. Aqui, ó, que a gente chama para limpar, que é o coroamento. Agora a gente volta, tem um passo a passo. Tem um passo a passo, deixa eu só apresentar então. Aí tem a pá, o item 4, o cabo da madeira, o balde, o porrete, depois eu vou explicando. Estaca pequena, a corda, faca e teçadão, que é o facão, né? O parafuso.
Perfuratriz é a boca a ser acoplada ao trator. Aqui, pessoal, é quando a gente fala semi-mecanizado, né? Vamos aqui, então. Vamos passo a passo. Vem cá, meu diretor, para mim. Meus queridos, eu ia apresentando aqui para vocês todo o material e falando como se utiliza, qual é o procedimento. Mas a gente vai mostrar as imagens, fotos para vocês, e aí eu explico direitinho passo a passo, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aqui, ó. Alinhamentos, né, das linhas do plantio. O alinhamento serve para demarcar o local onde serão colocadas as mudas, conforme o espaçamento previamente definido, para distribuição ordenada das plantas, melhor aproveitamento da área, desenvolvimento uniforme da copa da árvore e facilitar a realização do manejo na colheita. Pessoal, esses itens aqui, ó, tá? Esses itens, por exemplo, tá aqui, ó, vou fazer de novo a área plantada. Ô Pai, ô Senhor, área plantada. Aí eu vou colocar aonde estão as árvores. Aqui, ó, tem uma árvore aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá vendo esse espaço entre linhas? É o azul. Esse amarelo é o espaço entre plantas. Tá bom? Essa é a visão de cima. Só que você tem que entender que uma planta, eu vou desenhar uma plantinha aqui, ó. Quando tem um marrom, ó, tá vendo essas plantas? Aí é uma visão daqui. Onde é que o senhor está olhando isso, professor Jefferson? Aqui, ó. Meu olho tá bem aqui, ó. Tô olhando aqui. Entre linhas. Aonde estão as outras árvores? Lá atrás. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando se é entre linhas, o espaço é azul. Ó, entre linhas. Entre plantas é a flechinha amarela. Tá em fileira, entenderam? Só que eu tenho um raio de ação. O que é esse raio de ação? Vou colocar aqui o pretinho, ó. O raio de ação, ó. Por quê, professor? Porque isso aqui, ó, é onde vai ocorrer o desenvolvimento do sistema radicular. Só que aqui a gente está vendo a parte de solo. E aqui é a parte aérea. Para mim, meu diretor, tentei colocar o acento no ar, não deu. Tá vendo isso aqui, meus queridos? Esse desenho que eu fiz? Então, eu estou enxergando o espaço entre linhas. Mas há o espaço entre plantas. Não. Quando a gente fala distribuição ordenada das plantas, melhor aproveitamento da área, isso envolve o quê? A copa dessa árvore não pode, nem entre linhas, nem entre plantas, tem que ter um limite de espaço entre elas para manter, preservar o processo de aeração, não formação de microclimas arbóreos que favoreçam o desenvolvimento de doenças devido à umidade relativa dessa copa, fungos, bactérias. Não pode ocorrer sombreamento, porque o sombreamento é a falta da incidência solar, prejudica no desenvolvimento nutricional do vegetal, auxilia e favorece o surgimento de doenças e patógenos durante o período de desenvolvimento. Então, não é uma coisa, é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, principalmente o espaço que vai favorecer a realização de tratos culturais.
Entre eles, não só a reposição nutricional da área do solo e limpeza por capina mecânica ou manual, bem como também as podas de desenvolvimento desse vegetal, poda de condução, poda de formação, poda de floração, poda de frutificação e renovação. E a poda fitossanitária. Isso aqui é importante, as pessoas quando negligenciam isso, pagam muito caro lá na frente, na hora do processo de produção. Tá? Isso tem que ser levado em consideração isso aí. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Isso. Isso dá um melhor aproveitamento da área, desenvolvimento uniforme das copas, por causa das podas, que vai facilitar todo o manejo que eu expliquei para vocês. Somente a da poda é um calhamaço. Então, sobre todas essas linhas demarcadas, primeiro, já sei qual é o vegetal. Então, se eu sei o vegetal, eu já sei qual é a área que ele ocupa, o espaçamento entre plantas, o espaçamento entre linhas. Estou aproveitando minha área de produção. Então, vou fazer vou fazer a demarcação com o auxílio da linha e com o auxílio também de pequenas estacas. E aí essas demarcações devem ter ponto de abertura de cova destinada às mudas ou sulcos. Deixar bem claro isso. Tomadas de decisão para que você realize todo o processo. Quando você vai ver a produção de fruticultura tudo alinhado, cara, no caso, se for feito por semeadura, é outro processo. Então vamos lá, por covas. As covas podem ser abertas manualmente utilizando instrumentos como cavadeira ou enxadão. No terreno mais planos, também pode ser utilizado por mecânica. Agora, as dimensões mínimas de uma cova deve ser de 40 por 40 por 50. Largura, comprimento e profundidade. E pessoal, isso aqui, vai ter uma variação de acordo com quem? Com a cultivar. Ou com o vegetal que você for plantar, com a fruticultura que você for desenvolver. E lembre, isso é largura, isso é comprimento, isso é profundidade. A largura e o comprimento estão diretamente ligados a quem? A espaçamento entre plantas e linhas. Calma aí, Jefferson. Eu calmo, mais calmo do que eu tô, só se eu tomar alta dose de remédio. Pedagogicamente. Isso é largura. Então é esse aqui, Isso aqui, esse outro 40 é comprimento. E esse amarelo é profundidade. Então, se nós formos de novo na área de produção, essa é minha área de produção. The Planet Production. Então, quando eu estou falando aqui, ai, tá doendo. Caramba, preto. Não, vermelho. Aqui, uma plantinha aqui, outra plantinha aqui, outra plantinha aqui. Uma plantinha aqui, uma plantinha aqui, uma plantinha aqui. Uma plantinha aqui, uma plantinha aqui, uma plantinha aqui. Uma plantinha aqui, uma plantinha aqui, uma plantinha aqui. Professor Jefferson, por exemplo, largura e comprimento está ligado ao quê, hein, professor? Largura e comprimento está ligado entre linhas, relacionado entre linhas. Cara, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Linha, isso é uma linha. Professor Jefferson, aonde é que está a linha? Porque a linha pode estar de leste para oeste, ou ela pode ser horizontal, ou ela pode ser vertical.
a linha. Por exemplo, se eu for dar uma olhada horizontal, meu diretor, se eu for dar uma olhada na horizontal, quantas linhas eu tenho? Horizontal eu tenho quantas linhas? 3. Vertical eu tenho quantas linhas? 4. Ou tô doido? Tô doido então, né? Isso aqui é horizontal. Isso aqui é vertical. Se eu estou na horizontal, quantas linhas? 3. Se eu estou na vertical, quantas linhas? 4. É assim? Ou é ao contrário? Então, ó, vertical. Vertical não é isso aqui? Então eu vou olhar para cá. Se eu vou olhar para cá, isso aqui é meu olho. Se eu vou olhar para cá, eu tenho quantas linhas? 4. Vertical. Horizontal, se eu olho para cá, eu tenho quantas linhas? 3. É isso. Ah! Para mim, meu diretor. Ai, ai. Aqui, deixa eu ver aqui. Poxa, eu tô falando disso desde a hora. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma plantação. 1, 2, 3. Aí a gente tem linha. Deixa eu ver se tem uma imagem que não... Aí, ó. Calma aí, calma aí. Ó, aumenta a tela. Viu? Isso aqui é uma linha. Linha, linha. Ó, do outro lado, linha. Do outro lado aqui atrás dele vai ter outra linha. Aí em vermelho, meu diretor, eu tenho uma planta. Poxa, eu falei em vermelho e veio preto. Eu tenho uma... Poxa vida! Eu tenho uma planta, eu tenho uma planta, eu tenho uma planta, eu tenho uma planta. Aqui eu tenho uma planta, uma planta, uma planta, uma planta. Aqui uma planta, uma planta, uma planta, uma planta. Então, eu tenho quantas linhas? 3. E eu tenho entre linhas e entre plantas. Entre plantas eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 plantas em 3 linhas. 3 vezes 4, 12 indivíduos. Agora vamos voltar. Pá, 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 pá. Pronto, voltei. Aí a minha pergunta, que eu fiquei na dúvida. Largura, comprimento e profundidade estão relacionados. Aí eu fiz a área. Aí eu fiquei na dúvida de geolocalização. Se eu olhar vertical, eu tenho 4 linhas. Se eu olhar horizontal, eu tenho 3 linhas. É isso ou é o contrário? Foi essa a minha pergunta. Então, vertical é isso aqui. Vertical, então eu tenho 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Isso aqui é horizontal? Então aqui é vertical e aqui é horizontal? Tudo bem, é isso? Minha dúvida é essa, porque na minha cabeça é o contrário. Não, meu diretor. Não, meu diretor. Ô, meu diretor. Aqui é a minha área, tudo bem? Se eu tô aqui, meu diretor, a minha visão assim é vertical, a minha visão assim é horizontal. Então, se a minha visão assim, eu tenho 4 linhas. Então tá certo, meu diretor. Se eu estou aqui, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3. Não é isso? Mas se eu estiver desse lado, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Está me ignorando. Para mim, meu diretor, meus queridos, vamos lá. Se você estiver desse lado aqui da sua plantação, você vai estar enxergando quantas linhas? 4. Se você estiver desse lado, você vai estar vendo quantas linhas? 3.
tá bom? Então, o que significa isso aqui, ó? Largura, comprimento e profundidade. Largura e comprimento está relacionado ao espaço entre plantas, entre linhas. Eu vou pintar eles agora, tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Aí, isso aqui, ó. Verde. Entre plantas, se essa é a linha, entre plantas. Tá em poxa, canetinha. Entre plantas, entre linhas. Em azul. Tudo bem? Tudo. Se eu estiver vendo vertical. Entre plantas e entre linhas. Professor, e profundidade? Profundidade, eu estou vendo o raio. Profundidade, eu estou vendo na unidade. É o raio. O raio. O raio de ação do sistema radicular, diretamente proporcional à copa. É isso. Vamos lá. Então, a adubação de covas precisa ser feita imediatamente após a sua abertura, que é feita o ressacamento das paredes. Ressecamento das paredes. É necessário que a adubação das covas ocorra pelo menos 30 dias antes. Olha aqui, do plantio das mudas, para que ocorra o corretivo, né? Possa reagir. Faça sempre análise do solo, consulte um agente de assistência técnica para a recomendação do adubo. Caso as recomendações técnicas para adubo sejam de adubações fosfatada, indique uma quantidade maior do que 200 gramas de adubo por cova. O ideal é dividi-las em duas partes, sendo a segunda feita por uma cobertura após o pegamento da muda. Porque nós temos que fazer o cálculo de substituições de muda, né, gente? O plantio deve ser feito de preferência no período chuvoso. Então, todo o preparo é feito antes. Só a adubação precisa de 30 dias. Pois logo o período da estiagem compromete o desenvolvimento devido às mudas. São plantas jovens. Coloque a muda no centro da cova, deixando pelo menos 2 centímetros abaixo do solo e faça uma pequena pressão para que não ocorra a produção de cavidades de ar que possam prejudicar a coifa. Isso é a coifa, a ponta da raiz. Corte o fundo da lateral do saquinho plástico para facilitar a retirada da muda. Acredita que tem muita gente que planta com saquinho e tudo? Coloque a muda no centro da cova, deixando 2 centímetros abaixo do nível do solo e faça uma pequena pressão. Isso vai auxiliar no processo de firmeza do torrão, aderência das paredes, tá? E também auxilia a ficar um pouco mais, não ficar acima do solo, para que dessa forma ocorra acúmulo de água. Ao 21º dia após o plantio, faça uma avaliação que a gente chama de pegamento de muda. Essa avaliação, pessoal, nós realizamos o cálculo de pelo menos 2% de mortalidade, quer dizer, de não pega, proveniente do plantio. Então a gente faz um replantio. Após isso, a muda espera mais 15 dias para ver se a nova vai ocorrer o processo de replantio, ou pegagem. Faça o replantio e repasse aos 45 dias para garantir o crescimento das mudas que ocorra de forma uniforme. Para mim, meu diretor, isso aqui é muito importante. Essa prática. Então, quando você vai... Lembra que eu coloquei ali, ó, são 3 linhas, 4 plantas, 3 vezes 4, vamos ter 12 unidades. Então, você sempre tem que ter 5%. Não é 5%, Jefferson? 2,5% a 5% a mais de mudas, dependendo da quantidade, para que você possa realizar esse replantio, tá? Garantir que ocorra a uniformidade do desenvolvimento para culminar no processo de colheita uniforme. Pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer o bate-bola jogo rápido.